Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde de quinta-feira. Adamo, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Antoniele. Boa tarde ao pessoal de casa também. E olha só, hoje tem bastante coisa para comentar com o pessoal de casa. Nós vamos falar sobre as chamadas fake news, né? Estamos em período eleitoral, né? Tem as eleições presidenciais no final do ano. Vai ter uma preocupação com isso, né, Adamo? É, exatamente, né? Nós, como cidadãos, temos que ficar com os olhos bem atentos, né? Para esses boatos que viralizam na internet. Muitas vezes as pessoas não checam as informações. Além disso, vamos falar do Papa Francisco, que procura uma aproximação cada vez maior, um diálogo interreligioso, né, com esse processo de ecumenismo, né, que é muito importante também para a igreja. Verdade. E também a previsão do tempo para o pessoal de casa também. Verdade. E amanhã tem jogo, né, de manhã. Ah, sim, verdade, né, o Brasil, seleção brasileira. Brasil e Costa Rica. Nós vamos estar torcendo, né, Adam? Sim, vamos acordar bem cedinho, né, para acompanhar. Vamos ver se dessa vez a seleção nos anima um pouquinho mais. Eu aposto 3-2 pro Brasil. Tudo isso? 3-2 pro Brasil. É, eu acho que o Brasil vai ficar ali, ó. Uns né? 2-0, talvez, eu arrisco. Eu acho que vai ficar ali, o Costa Rica vai quase fazer um terceiro, mas não vai fazer. Olha lá, vamos ver então quem que ganha no palpite. Vamos lá então. 49 crianças brasileiras estão entre as mais de 2 mil crianças que foram separadas das famílias que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos. A informação foi divulgada durante entrevista exclusiva do cônsul-geral adjunto do Brasil em Houston, a correspondente Gislaine Nogueira. As crianças separadas dos pais estão em abrigos como este no Texas. Entre elas, 49 menores brasileiros. Descobrimos uma comunicação das autoridades americanas nos dando um número, mas aí é todos os Estados Unidos, tá? Que seriam de 49 brasileiros. O papel dos consulados brasileiros nos Estados Unidos é promover o contato entre as famílias. Os relatórios que a gente tem recebido das pessoas que visitaram, né, são bons, ou seja, as crianças estão sendo bem tratadas. É esse tipo de coisa, a gente verifica a situação e tenta colocar a família em contato. Nos últimos dias, houve várias críticas e protestos pelo país para pressionar Trump a acabar com a política de tolerância zero. Líderes internacionais também se manifestaram. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, chamou as fotos de crianças em jaulas de perturbadoras. Até o Papa se pronunciou. Ele disse que o populismo não é a solução para os problemas de imigração do mundo. Hoje, depois de muita pressão da oposição e até de integrantes do próprio partido, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que determina que as famílias fiquem juntas em centros de detenção. A questão é que Trump não precisava ter assinado um decreto executivo para acabar com a política de separação das famílias. O ato é mais um gesto simbólico para passar a impressão de que, para solucionar o problema, era preciso uma decisão jurídica. O presidente tinha autoridade para suspender a política de tolerância zero com apenas um telefonema ao ministro da Justiça, Jeff Sessions. O assunto agora é política. As eleições estão chegando e as notícias falsas, veiculadas pela internet e chamadas fake news, trazem preocupação. O assunto voltou a ser discutido nesta quarta-feira em um seminário em Brasília para o Tribunal Superior Eleitoral. As notícias falsas podem levar até a anulação do processo eleitoral. Fux diz que o Tribunal Superior Eleitoral assinou acordos com profissionais de marketing e partidos políticos para identificar e denunciar notícias falsas nas redes sociais. Grandes empresas de comunicação online, como Facebook e Google, também estão na mira do tribunal. Nós queremos que a sociedade brasileira, nessas eleições, através do voto, deem uma demonstração de ética, de moralidade, de um voto, acima de tudo, consciente. E um voto consciente é um voto que se baseia na lisura informacional. O presidente Temer, que participou do evento, destacou a responsabilidade da imprensa diante do desafio das fake news. Já o presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão defendeu a criminalização de casos de calúnia e difamação na internet. No Congresso Nacional, mais de 10 projetos de lei sobre notícias falsas estão em andamento, mas sem previsão de votação por falta de consenso. O presidente do Senado disse hoje, durante o evento, que o parlamento deve definir as leis para combater as fake news, sem pôr em risco a liberdade de expressão e a livre imprensa. Enquanto estiver sobre a minha presidência,
O Senado Federal, Congresso Nacional, não patrocinará qualquer tipo de censura prévia ou cerceamento à liberdade de opinião e o direito verdadeiro à informação e à informação verdadeira e legítima. Especialistas apostam que o WhatsApp pode ser o grande disseminador de fake news nestas eleições e orientam que as pessoas busquem diferentes fontes de informação antes de confiar na notícia. Ainda falando sobre política, a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, e seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, foram absolvidos pelo Supremo Tribunal Federal das acusações de corrupção e lavagem de dinheiro em um dos processos da Operação Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal absolveu a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, e seu marido e ex-ministro Paulo Bernardo das acusações de corrupção e lavagem de dinheiro em um dos processos da Operação Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República denunciou o casal por receber R$1 milhão desviados da Petrobras para a campanha de Gleisi ao Senado em 2010. Os ministros da segunda turma do STF consideraram que não há provas de que o casal recebeu dinheiro em troca da manutenção de Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. O relator Edson Fachin e o revisor Celso de Mello se manifestaram a favor da condenação de Gleisi pelo crime de falsidade ideológica eleitoral, também conhecido como Caixa 2, mas foram voto vencido. Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo ainda respondem a 2 denúncias e um inquérito no STF, derivados das investigações da Lava Jato. E o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, fez ajuste de 103% do salário mínimo. Agora o valor equivale a $65, segundo a cotação oficial, e apenas 1,7% do mercado paralelo. Zamorista, chavista. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, dobrou o salário mínimo. O ajuste de 103% é o 4º do ano. O salário agora é de cerca de $65 na cotação oficial e apenas 1,7% no mercado paralelo. Vou decretar hoje o aumento do salário mínimo para 3 milhões de bolívares para todos os trabalhadores da Venezuela. Salário mínimo nacional e constitucional básico, 3 milhões de bolívares. Nacional e constitucional, 3 milhões de bolívares. O salário inclui o pagamento e um vale-alimentação de 2.196.000 bolívares, o que representa 42% do total e não gera benefícios sociais. Maduro também aumentou a pensão dos aposentados para 3 milhões de bolívares, com um bônus especial de 1.200.000. Mesmo assim, o salário mínimo só é suficiente para 1,5 kg de carne. A Venezuela atravessa uma forte crise econômica, com uma hiperinflação que pode ultrapassar 13.800, segundo o FMI, ou 200.000, de acordo com o parlamento de maioria opositora. O assunto agora é a igreja. O Papa Francisco prometeu nesta quinta-feira buscar uma unidade mais profunda entre a Igreja Católica e outras religiões cristãs. O pontífice inicia uma visita a Genebra, num centro do protestantismo. O Papa Francisco chegou nesta quinta-feira a Genebra, na Suíça. O pontífice se esforça para que haja uma maior união entre a Igreja Católica e outras religiões cristãs. Francisco aterrissou em Genebra, a casa do reformista protestante francês Jean Calvin, e foi recebido pelo presidente da Suíça, Alain Berset, e outros ministros do governo. Ele atende ao convite do Conselho Mundial de Igrejas, criado em 1948, e que reúne 350 igrejas protestantes, ortodoxas e anglicanas de mais de 100 países, com mais de 500 milhões de fiéis. Durante a visita, ele vai participar de uma oração ecumênica no aniversário de 70 anos da organização, ressaltando seu compromisso com a unidade entre as diferentes denominações cristãs. A Igreja Católica não faz parte do Conselho, mas a união entre os cristãos é uma das prioridades do pontificado do Papa argentino. O pontífice terminará sua viagem à Suíça com uma missa para 41.000 católicos, celebrada em francês e em latim. Dos cerca de 8 milhões de habitantes da Suíça, 41% se declaram católicos e 25% protestantes. E hoje a nossa capital amanheceu parcialmente nublado, também para o final do dia e à noite. A temperatura mínima é de 19, máxima de 29 graus. Amanhã, o dia tem sol entre nuvens. A umidade diária está baixa e fica entre 25% e 50% para os 2 dias.
o inverno começou relativamente quente. As temperaturas não estão baixas e a previsão para o restante da semana em todo o estado é de máxima de 30 graus. Estas foram as informações de hoje. Antoniela, com você, todos juntos então na torcida para a Seleção Brasileira amanhã. E salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada! Amanhã, 8 horas da manhã, estaremos assistindo, torcendo para o Brasil, aqui da TV Imaculada Conceição, porque a gente não deixa de trabalhar não, viu, gente? Contamos também com a sua torcida, viu, para o nosso país. E, antes de encerrarmos o programa, quero deixar uma mensagem hoje para você. O Senhor nos ama mais do que nós mesmos nos amamos. Santa Terezinha de Jesus. Que bom, né, gente? Que bom que o Senhor nos ama de forma, assim, né, chega a ser sobrenatural mesmo, de algo tão profundo que transborda e chega ao nosso coração. Um grande beijo para você e para sua família. Amanhã estaremos aqui ao vivo no nosso programa Sempre com você, viu? Nós vamos falar de doenças respiratórias no inverno. Hoje começou o inverno, né? E também teremos a música de Thiago Quest. Te espero, tá? Um grande beijo para você e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.